está na página 244. 244, a página da Bíblia de leitura devocional. Lucas, capítulo 12. Vou esperar os irmãos encontrar. Lucas, capítulo 12. A partir do versículo 13, tá? Nós vamos ler a partir do versículo 13, que diz: a confiança nas riquezas, parábola do homem rico. Diz assim, Lucas 12, 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade ou terra de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Podei-vos assentar. E mantenha a sua Bíblia aberta, não a feche, por gentileza. Eu li a parábola, mas esta parábola só tem sentido se nós lermos os versos que estão antes, obrigado, irmão, e após ela, ou seja, o contexto imediato, tá? Senão a mesma não fará sentido. Então, nós vamos entender rapidamente algumas coisas que eu gostaria de falar com os irmãos. Uma vez nos Estados Unidos, naquela tal de Black Friday, lá é Black Friday mesmo, aqui é Black Fraud, né? Mas lá funciona. Aí diz que 2 adolescentes entraram em uma dessas lojas que estava dentro do programa e fizeram o seguinte: eles pegaram as etiquetas dos eletrodomésticos caríssimos, tá? Bem caros, arrancaram as etiquetas e colaram-nos em objetos, em outros eletrodomésticos baratíssimos. E aí eles pegaram as etiquetas dos objetos, dos eletrodomésticos baratos e colaram nos eletrodomésticos caros. E ficaram na loja a noite inteira, porque se saísse seriam presos. Aí de manhã, ninguém nota a presença de ambos, não sei onde foi que eles se esconderam, já que loja de departamento é gigantesca, são hipermercados. As pessoas entraram na Black Friday, os funcionários não tinham notado, porque eles tinham deixado tudo preparado no dia anterior, e ninguém sabia. De repente, começa aquela confusão, atropelamento, quebra-quebra, briga, gritaria. Aí foram descobrir. O pessoal levando geladeiras caríssimas a 2 cents, a $1, coisa parecida. E outros não queriam pegar uma torradeira, porque estava com o preço de uma televisão. E aí todo mundo começou a pregar guarda-roupa, e pegou câmera de vídeo, e pegavam fogões e geladeiras, tudo por $1. E está aqui o preço, eu quero comprar. Aí que foram descobrir que foi tudo uma armação. Uma brincadeira de mau gosto, mas que trouxe muito transtorno. Então, foi um problemão, porque eles pegaram coisas que tinham muito valor e colocaram preços trocados. E esse é um grande perigo, trazendo isso para a vida real. Quando a gente troca as coisas mais importantes pelas menos importantes. Quando a gente começa a trocar valor por preço e preço por valor. Quando a gente começa a perseguir aquilo que tem preço, mas que no final da vida não tem valor.
e começa a desprezar as coisas que têm valor e que não têm preço. Porque nem tudo que tem preço tem valor, concorda? E nem tudo que tem valor tem preço. Quer ver? Me diga aí coisas que têm preço. Me diga aí, coisas que têm preço. Você compra no dinheiro, coisas... Celular, tênis, carro, casa, etc. e tal. Não é? Mas no final da vida, meus irmãos, fale a verdade. Você não vai ver ninguém morrendo. Eu gostaria de ter a minha vida de volta para comprar outro carro. É muito difícil. Por quê? Porque no final da vida, o que tem preço não tem valor. Mas muita gente chora até hoje e se arrepende, porque somente na hora da morte descobriu que trocou, que desvalorizou aquilo que tinha valor em troca daquilo que tinha preço e não valeu a pena. Quantos filhos se arrependem? Eu deveria ter pedido perdão aos meus pais. Quantos pais se arrependem? Eu deveria ter amado a minha esposa. Eu deveria ter salvado a minha família. Eu deveria ter realizado os meus sonhos. E muitos, eu deveria ter me encontrado com Deus. Porque nem tudo que tem preço tem valor. E nem tudo que tem valor tem preço. E as pessoas até hoje desprezam o que tem valor em busca do que tem preço, mas que não tem valor. Jesus percebeu isso nesta multidão e decidiu colocar as coisas em ordem na vida do jovem que lhe fez a pergunta. E quem sabe, colocar em ordem na nossa vida hoje à noite também. E como foi que tudo isso aconteceu? É interessante. Irmãos, aqui tem um título, no versículo 13, que diz assim, a confiança nas riquezas. Esses títulos são muito complicados, porque esses títulos da Bíblia eles foram colocados para uma maneira didática. Todavia, quem os lê, corre um grande perigo. Exemplo, eu li o versículo 13, aí tem um título, a confiança nas riquezas. Aí quem lê o título, Davi, pensa assim, aquilo que está antes do título era uma coisa. Aquilo que está depois do título é uma outra coisa. Eu acho que Jesus está falando de um outro assunto totalmente diferente. Não é verdade. Então tira esse título daí, tá? Depois você risca, passa um corretivo. Esses títulos atrapalham demais. Quando você estiver lendo as Escrituras, esqueça esses títulos, irmãos, tá? Pula por cima. Porque não é uma divisão. Jesus não está trocando de assunto, ele está continuando aquilo que ele estava falando. Então, o que levou Jesus a contar esta parábola? Vamos ver. A Bíblia diz que ele foi interrompido por alguém no meio da multidão. Ele estava pregando, como estou pregando nesta noite. Aliás, corrijam-me, ele estava ensinando, digamos, em um culto de escola bíblica, um culto de doutrina, trazendo para os nossos dias. E ele falando, explicando coisas extraordinárias, explicando coisas maravilhosas, coisas espirituais. Ele é interrompido. O cidadão tem a ousadia de interromper Jesus. Jesus! Bom, já que é um culto de ensino, vamos ver se ele tem alguma pergunta. Quem sabe ele não entendeu. Você não vê muito isso na Bíblia, porque Jesus é tão maravilhoso, tão enigmático, tão ekplessó no grego. Quando a Bíblia diz que quando Jesus prega, as pessoas ficavam no grego ekplessó, ou seja, maravilhados. E quando Jesus fazia milagres, a Bíblia diz que as pessoas ficavam ekplessó, no grego, que significa maravilhados. Ou seja, Jesus fazia milagres e as pessoas ficavam maravilhadas. Mas ao mesmo tempo ele pregava, ensinava e as pessoas também ficavam maravilhadas. Né? Isso é importante, que Deus levante a igreja para pregar e agir no poder de Deus para que as pessoas se maravilhem, não apenas com o poder de Deus, mas com a palavra de Deus. Então Jesus prendia a atenção. Por isso você não vê ninguém interrompendo Jesus. Mas nesse dia foi algo diferente. Interromperam Jesus. Jesus para de pregar, para de ensinar. De repente a multidão para de olhar para Jesus e se volta para olhar para o cidadão. O que este homem vai falar? E aí ele interrompe Jesus para falar o que, meu irmão? Ele não faz uma pergunta. Ele não prossegue no raciocínio que Jesus estava usando, explicando. Olha o que ele diz. Mestre, ele não chama Jesus Cristo de Senhor. Ele chama Jesus de mestre. Dize, no grego, ordena, manda ao meu irmão
que reparta comigo a herança. Manda que ele me dê o dinheiro, Senhor. E é muito interessante, meus irmãos, porque Jesus vinha falando de quê? Por exemplo, na verdade o texto começa no capítulo 12. Jesus fala contra a hipocrisia. Ele diz que ele quer que os seus servos não usem máscara, sejam pessoas sinceras. Jesus também fala do temor a Deus, para não temer aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, mas temer a Deus, que tem o poder de lançar o corpo e a alma no inferno. Olha que assunto sério Jesus estava ensinando. Não apenas isso, Jesus chega e diz assim, que até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Ou seja, o cuidado de Deus. Olha que coisas maravilhosas Jesus estava ensinando. Ele começa a dizer, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de Deus. Sabe o que é isso? Compromisso total. Compromisso radical. Jesus estava ensinando para uma multidão, dividindo a multidão entre multidão e discípulos. Jesus não queria as multidões, Jesus queria discípulos. Jesus estava ensinando sobre o comprometimento com Deus. A Bíblia diz que havia uma multidão, havia milhares de pessoas naquele dia procurando Jesus. Eles queriam Jesus, eles estavam buscando Jesus, eles estavam ouvindo Jesus. E Jesus disse, vocês me querem? Então, vocês precisam me confessar diante dos homens. E comigo até o fim, para a cruz, para a morte. Antes, nos capítulos antes, Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e dia após dia, siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. E quando isso é implicativo no texto, quando ele diz que você precisa me confessar diante dos homens, Jesus requer um compromisso. Jesus exige um compromisso de quem o está seguindo. Jesus quer que você se comprometa com ele. E aí, sabe o que ele diz mais? Que isso só é possível através do Espírito Santo de Deus. Ele chega a dizer que advertir do perigo de resistir ao Espírito, que a Bíblia chama de blasfemar ao Espírito Santo. E diz também que quando seus seguidores forem levados a autoridades e magistrados, para eles não se preocuparem, porque nessa hora o Espírito Santo vai colocar em sua boca o que você deve dizer. Veja que ensino extraordinário, irmão Gabriel. Nessa hora o homem interrompe Jesus, não é possível. O que este homem tinha na cabeça? Ele não tinha nada na cabeça, irmãos, mas ele tinha algo no coração seríssimo, chamada de cobiça, ganância, desejo desenfreado, ambição louca. Isso me traz uma lição que, na verdade, é um resultado triste em nossos dias. Nós pregamos o Evangelho. Nós chamamos as pessoas para ter um compromisso com Deus. Nós chamamos as pessoas para confessarem a Cristo e não terem vergonha do Evangelho. Nós chamamos as pessoas para receberem o Espírito Santo e terem uma vida transformada. Mas no meio da multidão, este homem revelou não apenas o coração dele, mas o coração de milhares que estavam ali ouvindo Jesus falar, mas não queriam nenhum comprometimento com Jesus. E o que ele nos mostra? Jesus, eu não quero saber de nada disso. Eu não tenho saco para isso. Eu não quero saber de compromisso com o Senhor. Eu não quero saber de te confessar diante dos homens. Eu não quero saber de receber o Espírito Santo para ser transformado. Eu não quero saber de testemunhar do Evangelho. Eu quero é dinheiro. Eu quero satisfazer o meu sonho. Eu quero satisfazer os meus desejos. Eu te sigo, Jesus, não é porque eu estou interessado em ti, é porque eu sei que tu és Deus, tu tem poder e tu pode usar o teu poder para realizar aquilo que eu quero. Assim são as multidões hoje em dia. Assim você vê no Evangelho do nosso Brasil. Eles não querem Jesus, eles estão nas igrejas, eles cantam, eles adoram. Eu sou cristão, eu confesso Jesus, mas eu não quero saber deste compromisso. Eu quero saber o que eu posso arrancar de Jesus. E a cobiça do coração dele fez ele enxergar em Jesus alguém que Jesus não é.
Porque ele diz, manda ele repartir comigo. Jesus, eu não aceito, eu não sou juiz, eu não sou repartidor de ninguém. Eu não estou aqui para isso, eu não vou fazer isso. Você está me enxergando errado, você não me conhece. Meus irmãos, quando há cobiça e idolatria no nosso coração, quando nós estamos na presença de Deus, mas no fundo, a gente não quer Deus, a gente quer outra coisa, logo, logo, isso vai ser revelado. Jesus não é aquilo que os homens querem que ele seja. Jesus diz, eu não sou juiz, eu não sou repartidor, eu não sou quem você pensa que eu sou. A sua imagem de mim está errada. Você está me seguindo pelos valores errados. Você está me seguindo pelas motivações erradas. Você está me seguindo pelas intenções erradas. Eu não sou. Você está criando um falso Jesus. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 1 ao 4, ele vai dizer o seguinte: irmãos, eu temo que assim como Satanás, a serpente, enganou Eva e corrompeu o entendimento deles, o vosso entendimento seja corrompido e vocês se apartem da simplicidade de Cristo, seguindo um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. É um outro Jesus. É um Jesus que não é o Jesus da Bíblia que as pessoas seguem hoje. E aí você vê tantos escândalos. Você vê um número gigantesco de apóstatas, de loucuras em nome da fé. Os seguidores de Jesus fizeram isso. Eles nunca foram seguidores de Jesus. Eles estavam seguindo Jesus que a mente dele projetou, mas que nunca existiu. É como o povo de Israel. Era um povo idólatra. Aproveitou a ausência de Moisés, que estava na presença de Deus, e fez um bezerro de ouro. E a Bíblia diz em Êxodo 34 que eles colocaram o nome do bezerro de Elohim, que é o nome de Deus. Eles não falaram um outro Deus, não, é o mesmo Deus. Esse Deus que nos tirou do Egito, ele parece um bezerro, ele é esse bezerro aqui, ó. Então eles reproduziram uma imagem de Deus. As pessoas reproduzem uma imagem de Jesus. Então quem é Jesus? E é difícil falar de Jesus hoje. Porque tem gente, eu amo Jesus, estou seguindo Jesus. Qual é Jesus? Por exemplo, o Jesus da Testemunha de Jeová, que era o arcanjo Miguel antes de encarnar, e aí não morreu pelos nossos pecados, não ressuscitou, mas ressuscitou em espírito e voltou, e é o arcanjo Miguel de novo. Isso é Jesus. O Jesus do Mórmon, que é irmão de Lúcifer. Deus encarnou, coabitou com Maria, teve Jesus, que é meio irmão de Lúcifer. O Jesus dos Mórmons é o Jesus da Bíblia. O Jesus do islamismo, que é um outro profeta, muito menor do que Alá e do Mahomet, é o Jesus da Bíblia? Não é. Para muitos, Jesus é apenas um mestre de moral, né? É um doutor da lei. O Jesus romano, que ficou pregado numa cruz como um boneco de cera, até hoje ele está lá, nunca ressuscitou, é um bebezinho, e mandado pela mãe dele, até hoje. É o Jesus da Bíblia. O Jesus da prosperidade, que quer que você tenha carro, casa, tudo de bom, fique rico, milionário, porque ele era milionário e você tem que ser milionário. Isso é o Jesus da Bíblia? Não é o Jesus da Bíblia. Seu Jesus, tem o Jesus coach também. Você é o primeiro, você é o melhor, você não pode ser o último. Você nasceu para brilhar, você é o cara. É o Jesus coach, é o Jesus dos evangelhos. Não é o Jesus da Bíblia. Então, meus irmãos, é impressionante, mas as pessoas fazem de Jesus quem ele nunca se propôs ser. Eu pergunto para você que me ouve, onde quer que você esteja, e aqui na igreja, quem é o Jesus que você está seguindo? Quem é o Jesus com quem você tem se relacionado? Quem é o Jesus que você tem obedecido? É um Jesus em quem você se submete, que você entrega a sua vida para Ele, que você se compromete com Ele, que você o obedece. É o Jesus revelado pelo Espírito Santo nas Escrituras, ou é um Jesus que você inventou na sua cabeça, por tradição humana? Porque esse Jesus vai te decepcionar, mas o Jesus verdadeiro tem o poder de transformar a sua vida. Então, é aí que Jesus muda a pregação, o ensino, e aproveita. Bom, já que este jovem fez esta pergunta, ele provavelmente, aqui no nosso meio, na multidão, existem milhares de outros que tinham aquele mesmo coração. É por isso que Jesus para de falar do Espírito Santo, para o ensino extraordinário que ele estava trazendo, e muda completamente a mensagem. Já que eu percebi que é este falso Jesus que vocês estão seguindo, já que vocês querem fazer de mim alguém que eu não sou e não serei,
Eu vou aproveitar isso para corrigir a vida de vocês. E aí ele entra com a parábola que nós lemos. Até aí tudo bem, irmãos? Está dando para entender? E aí ele entra com esta parábola. Este jovem provavelmente era o irmão mais novo, porque ele queria a herança. Para pegar a herança, o irmão mais velho tinha que assinar algo. Então ele queria que Jesus fosse um juiz. E Jesus diz: olha, isso que está acontecendo não é motivado porque você quer justiça. É motivado pelo amor ao dinheiro que está dentro do seu coração. Mas poderia ser amor a qualquer outra coisa, meus irmãos. Então ele disse: jovem, cuidado. Porque a vida de um homem, a vida de um ser humano, não consiste na abundância de bens que ele possui. Então, a primeira lição que eu trago para nós, meus irmãos, que para nós sermos ricos para com Deus, porque o final da parábola que nós lemos diz: assim é com aquele que não é rico para com Deus. Como é que eu faço para ser rico para com Deus, segundo Jesus? Como é que eu faço para não criar um falso Jesus na minha vida? Como é que eu faço para não entrar nesta autoindulgência, nesta loucura, não apenas do homem da parábola, mas daquele que fez a pergunta para Jesus, que na verdade era o coração de quem o ouvia naquele momento? Sendo rico para com Deus. Então, em primeiro lugar, eu preciso aprender que a minha vida não depende das coisas que eu possuo, mas daquilo que Deus fez por mim. Qual é o mais importante? Nós estamos num tempo que você é definido pelo que você tem, e não por aquilo que você é. Sempre foi assim, mas sempre tem aumentado. Então a gente entra numa crise muito grande de identidade, porque você precisa ter, você precisa fazer, o mundo exige isso, o mundo quer isso, e se você não apresenta, você não faz parte. Não é verdade? Mas Jesus diz: não acredite nisso. A vida de um homem não é definida por coisas, por realizações, por grandes feitos, por grande conquista, e muito menos por dinheiro. Existe uma vida diferente dessa, e eu quero oferecer para vocês. E é interessante, porque quando ele usa a palavra vida, é interessantíssimo isso, meus irmãos. Porque existem 3 vidas, 3 palavras gregas para vida. Ele poderia usar a palavra bios, de onde vem biologia, a vida biológica, a vida que mede o tempo, a cronologia e as coisas palpáveis. Ele não usa bios. Ele também poderia usar a palavra grega psique. As pessoas falam psique, não é? Que corresponde ao comportamento, à personalidade e os valores. Jesus também não usa essa palavra. Sabe que palavra Jesus usa aqui para dizer que a vida não consiste em coisas? Zoe no grego, ou seja, a vida que só Deus pode dar. A vida eterna. Em João 10,10 ele diz que eu vim para vos dar vida e vida com abundância. E aparece lá vida, zoe, a vida de Deus dentro de você. Coisas não podem dar, conquistas não podem dar, o mundo não pode dar, tudo que Satanás tem para oferecer não pode dar. Por isso que as pessoas têm tudo isso e a alma delas é extremamente vazia. Por isso que elas têm tudo isso e a alma delas é infeliz. Por quê? Porque elas têm a vida bios, têm a vida psique, mas não têm a vida zoe, a vida de Deus habitando dentro delas. É por isso que Agostinho vai dizer que o homem tem na alma um vazio do tamanho de Deus. Só Jesus pode dar esta vida. Que vida é essa? A vida do próprio Deus habitando dentro de você. Através do Espírito Santo, através da regeneração, através de um novo coração, através de um novo nascimento. Uma herança. Que herança é essa? O próprio Filho de Deus morando e preenchendo todos os vazios do seu coração. É uma felicidade que nenhuma das coisas que este homem da parábola buscou poderia satisfazer. E Jesus continua dizendo que o homem diz, agora preste atenção nas colocações que Jesus coloca na boca deste homem da parábola, este rico. Não sei se era um rico pobre ou era um pobre rico. Porque, meus irmãos, os demônios colocaram dentro de algumas igrejas, não todas, a ideia que dinheiro é prova de espiritualidade.
Se você for rico e tem dinheiro, você é de Deus. Se você é pobre, você não é de Deus, ou não tem fé ou está em pecado. É claro que nosso Deus nos abençoa, todo mundo sabe disso. Mas vocês sabem que as Escrituras Sagradas nunca ensinaram essa doutrina. Até porque em Apocalipse 2,9, Jesus olha para a igreja de Esmirna e diz assim: eu sei o teu sofrimento e a tua pobreza, mas tu és rico. E olha para a igreja de Laodiceia em Apocalipse 3,17 e diz assim: tu te dizes ricas e abastada que não precisa de nada, mas tu és pobre, miserável, cego e nu. Então, muita gente rico, bem-sucedido desta terra, aos olhos de Jesus, é um miserável. E muita gente que não tem bens nenhum, aos olhos de Jesus, é bem-sucedido. Por quê? Porque a vida do homem não consiste nos bens que ele possui, mas na sua íntima comunhão com Deus. E o texto continua dizendo: veja a loucura deste homem. Ele diz o seguinte: diz que a terra de um homem rico tinha produzido com abundância. Não foi ele que produziu, foi a terra. E a primeira coisa que eu aprendo, que um homem que não tem a vida de Deus dentro dele, é extremamente ingrato. Ele não agradece a Deus por nada. Não foi ele que produziu, ele ficou milionário, ele ficou riquíssimo. Não diz que ele era bandido, não diz que ele roubou. Deus abençoou ele, mas você não vê nenhuma gratidão a Deus. Ele é ingrato. Pessoas ingratas, pessoas autossuficientes, pessoas arrogantes. O audacioso, ele disse: eu vou conseguir isso com a ajuda de Deus. Mas o arrogante diz: eu vou conseguir isso com minha própria ajuda. Eu não preciso de Deus. Este homem era um arrogante. Ele apresenta uma profunda ingratidão. Ele não reconhece que a terra sobrotou porque Deus abençoou. E diz mais: diz que ele prosperou, que o homem rico tinha produzido com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: o que eu vou fazer agora? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. Ele começou a ficar ansioso, desesperado, preocupado. O que eu vou fazer? Eu estou milionário e eu não tenho onde recolher tanto dinheiro, tanta produção, tantos produtos agrícolas, tantos frutos. Eu não sei o que eu vou fazer. E diz: eu vou fazer isso. Vou derrubar os meus celeiros, vou edificar outros maiores, vou recolher tudo, minhas novidades e meus bens. E aí eu vou dizer para a minha alma: tu tens depósito para muitos e muitos anos, descansa, bebe e folga. Segunda coisa que eu aprendo, além de ser ingrato, um homem sem a vida de Deus dentro dele é extremamente egoísta. Veja que ele não reparte nada com o próximo. Ora, se tinha um celeiro, meus irmãos, se tinha um celeiro pequeno, ele teve que destruir o celeiro porque não cabia mais tanta coisa. Ora, qualquer pessoa grata faria o quê? Qualquer pessoa que pensa, que tem humanidade: bom, já que não cabe mais, eu vou pegar toda essa sobra que não cabe mais, eu não vou destruir meu celeiro. Eu vou repartir com quem não tem. Deus esperava que ele pegasse, repartisse o que sobrou, que ele repartisse com as pessoas que não têm nada. Ele poderia ter colocado no celeiro da barriga das crianças, no celeiro da casa das viúvas, no celeiro daqueles que passam fome, daqueles que não têm nada para vestir. Mas ele disse: não, sobrou, mas eu não dou nada para ninguém. Eu vou destruir o que eu tenho, vou construir maior, mas também não vou repartir. Então, meus irmãos, um homem que não tem a vida de Deus dentro dele, além de ingrato, ele é egoísta. Ele não reparte nada com ninguém. Isso é totalmente diferente de Jesus, igreja. Vocês já repararam na multiplicação de pães, a primeira lá em Mateus 14, a segunda em Mateus 15. Jesus pega os pães, 5 pães e 2 peixinhos. Depois lá na frente ele vai pegar 7 pães e alguns peixinhos. Jesus não come. Todas as vezes que Jesus pega um pão na Bíblia, pode reparar, ele dá graças, depois ele reparte, distribui, e só por último ele come.
Quando ele estava com os discípulos de Emaús, eles se juntaram numa mesa. E a Bíblia diz que Jesus pegou o pão, deu graças e repartiu. Paulo, ministrando a ceia, diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, deu graças e partiu. Não diz que ele comeu. Meus irmãos, Deus nos abençoa para a gente repartir. Nós somos uma padaria de Deus para repartir com todo mundo que precisa. O egoísmo, o ter somente consigo e não repartir, é um sintoma de uma doença seríssima na vida de quem se diz seguidor de Jesus. Por isso que eu digo para as pessoas egoístas, se você tem algo que você tem e não é capaz de doar, isso possui você. Porque aquilo que você tem e doa, você possui. Mas aquilo que você tem e não doa, possui você. E não coloque na mão de Jesus. Porque se você tem algo que você diz, isso eu não dou para ninguém, não reparto, coloque na mão do diabo. Que o diabo é egoísta, ele vai te ajudar a guardar. Se você colocar na mão de Jesus, perdeu, já era. Ele vai dar graças, vai repartir, vai dar para todo mundo. Mas você vai ter a vida de Deus abundante dentro de você. Você vai ter galardão eterno se você fizer isso. É a velha história do cidadão que foi ao céu, teve uma visão, bem antiguinha essa história, hein? Aí ele chegou lá no céu, o anjo disse, vou te mostrar duas coisas, tem tanta coisa, mas já que nós estamos aqui, esta é uma sala. Mas que sala é essa? É a sala de jantar do céu. Almoço, jantar, aqui tem comida? Sim. Entre e veja. Ali entra e vê uma mesa gigantesca. Aí, o que vai acontecer? Ele disse, eu vou te mostrar, mas antes eu preciso te mostrar uma outra sala. A sala do inferno. Eu disse, não, mas eu não quero ir para o inferno. Não, eu só quero te mostrar, para você comparar. Olha do céu, agora olha do inferno. Aí ele chega no inferno, abre e vê uma mesa igualzinha do céu. Isso é, que coisa bonita. Eu não sabia que o inferno era igualzinho ao céu. Aí o anjo, repara. Aí chegou a hora do jantar, tocou o sininho, né, irmãos? Aí veio todos os convidados do inferno. Agora eles vão comer. Aí serviram as mesas, os convidados. Aí quando viram, é comida envenenada. Hoje não, é comida de ótima qualidade. Mas como pode? O inferno é bom demais, eu não sabia. E aí eles começaram a comer, só que eles não tinham garfo. Aí trouxeram uns garfos de 1,10 m. Os garfos do inferno. Só podia comer de garfo, sem garfo não come. E aí eles pegavam no cabo do garfo, porque se pegasse no meio queimava a mão, tinha que pegar no cabo. Aí eles podem comer. Ele, mas eu não estou entendendo nada. Que comida maravilhosa. Aí o anjo fica olhando. Aí eles começavam a espetar comida que nem louco e tentavam levar na boca. Só que o garfo de 1,10 m, né, gente? Não cabe. E aí era comida para tudo quanto é lado. Era uma bagunça, era um inferno. Aí melou todo mundo e o cidadão se escondeu atrás do anjo. Eu disse, mas que bagunça, me tira daqui. E sabe o que foi triste? O anjo recolheu a comida. Acabou. Recolham os pratos. E ele olhou para aquelas pessoas cadavéricas. E todo mundo com fome, faminto, morrendo de fome. Porque tinha muita comida, mas ninguém, por causa do garfo, conseguia levar na boca. E todo mundo saiu faminto, pior do que estava. Mas, poxa, que coisa triste. Agora vamos para o céu. Chegou no céu, mas está lá a mesma mesa. Aí chegou a hora do jantar do céu e todo mundo sentou para comer. Que entra a comida do céu. Diz, mas a comida é igualzinha do inferno, a gente fica olhando. Agora que entra os garfos dos céus. Aí lá vem um cidadão com um garfo de 1,10 m. Ai, meu Deus, eu já sei o que vai acontecer. Vou me esconder atrás do anjo. Vai ser comida para tudo quanto é lado. Eu não quero melar meu rosto de novo aqui, não. E aí, quando eles estão comendo, irmãos, no céu era diferente. Era o mesmo garfo, a mesma comida. Só que, ao invés de cada um espetar e levar na sua boca, que não dá, eles espetavam e primeiro levavam na boca de quem estava na frente. E quem estava na frente primeiro levava na boca do outro. Aí eles, viu, meu filho? No inferno é o inferno dos egoístas. Todo mundo querendo levar primeiro na sua boca, todo mundo passa fome. Mas aqui no céu, é o céu do altruísmo. Primeiro eu sirvo o meu irmão, e depois o meu irmão serve a mim. Repartir. Este homem não fez isso. Olha quantos pronomes possessivos e pessoais ele usa. O meu, eu farei, reconstruirei, destruirei, recolherei. Está implícito aí o pronome pessoal eu, concorda? Eu, meu celeiro,
meus frutos, minha alma. Até da alma ele era dono. Olha que loucura. Ele acha que ele tinha poder sobre a própria vida. O próprio dia da morte, ele confiava no dinheiro tanto, que ele dizia: o meu dinheiro garante o meu futuro. O meu futuro está garantido por causa das coisas que eu tenho. Veja como o pecado cega o ser humano. E por último, um homem sem a vida de Deus dentro dele, como mostra nesta parábola, nas lições que Jesus está dando à multidão e aos seus seguidores. Ele não apenas é ingrato, ele não apenas não reparte o que tem, mas ele descuida-se da coisa que mais tem valor, acima de qualquer preço, que é a sua eternidade, que é a sua alma. Como dizia John Stott, tudo aquilo que não tem valor eterno será eternamente inútil. Este homem se esqueceu de Deus. Este homem se esqueceu do próximo. E agora este homem se esqueceu da sua eternidade. Porque a Bíblia diz que Deus interviu. Ele diz: eu vou viver muitos anos. Mas Deus aparece e diz: não, nesta noite, a sua brincadeira acaba hoje. Para quem vai ficar o seu dinheiro? Para quem vai ficar aquilo que você deu a sua vida inteira, matou, roubou, fez de tudo? Alguns se eximiram de prazeres, da família, não quiseram saber de Deus, não seguiram a Deus, desprezaram a Deus, colocaram a Deus por último, colocaram a Deus como secundário, colocaram a Deus para depois, quando eu tiver tempo, um dia, quem sabe eu sirvo a Deus. Ele se descuidou da própria alma, irmãos. Ele descuidou-se de algo que tem valor e não tem preço. Se o que está em jogo for o meu comodismo, minha segurança, eu troco o meu comodismo pelo trabalho. Se o que está em jogo for a saúde da minha família, eu troco o meu trabalho pela minha família. Se o que está em jogo é algo muito importante, talvez eu poderia trocar a minha vida. Mas tem algo que eu não poderia trocar e não negociar. Jesus disse: pois o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Ou o que daria em troca da sua alma? A sua alma é inegociável. Por isso, 4 verdades rápidas que eu aprendo nesse texto. Com aquilo que Deus diz. Louco. O que é um louco? Número 1, é alguém que esquece de Deus. O que é um louco? Número 2, é alguém que esquece do próximo. O que é um louco? Número 3, é alguém que esquece da sua eternidade. Que jogou todo o seu tempo fora. Que adiou a decisão mais importante da sua vida. Então, nas palavras de Jesus: esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, e para quem será? Nós aprendemos algumas coisas rápidas. Número 1, você tem uma alma. Você não é uma alma. Você tem uma alma. Deus criou o homem e o fez alma vivente, colocou o fôlego da vida dentro dele. Existe uma parte material, que após a morte vai para o túmulo, mas é uma parte imaterial, que vai prestar contas a Deus, que ultrapassa a sepultura. E Jesus diz em Mateus 10, 28, não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas não podem depois disso fazer nada. Tenho medo sim, aquele que depois de matar o corpo, pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno, porque a sua alma é imortal. A sua alma não será aniquilada, como dizem as seitas. A palavra grega, tanto para a vida eterna, quanto para a morte eterna é a mesma, é eterno. Um carro velho, você chega num lugar aí, um ferro velho, tem um carro lá de não sei quantos anos atrás, todo destruído. Está destruído, não está? Mas existe? Existe. Está lá. Está destruído, mas não foi aniquilado, não deixou de existir. O ser humano não deixa de existir. A alma é imortal e prestará contas a Deus. Você tem uma
alma. Cuidado. Segunda verdade, a sua alma tem um preço. Um preço tão alto, porque o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz em 1 Pedro 1,18 que não foi mediante coisas perecíveis que nós somos comprados, como o sangue de bodes ou ovelhas, mas mediante o sangue precioso de Jesus Cristo. A sua alma tem um preço. Em terceiro lugar, a sua alma pode se perder. Alguns capítulos depois, Jesus vai falar de um homem rico que morreu e foi para o Hades, e Lázaro que morreu e foi para o seio de Abraão. A sua alma pode se perder. E número 4, a sua alma terá um destino. Junto à presença de Deus, no seu maior esplendor de glória, amor e bondade, ou junto à presença de Deus, no seu esplendor de ira contra o pecado, o inferno eterno. Por causa da sua alma, meu irmão, não adie para amanhã aquilo que tem valor, mas não tem preço. Não inverta os valores da sua vida. Não inverta as prioridades da sua vida. Satanás quer que você inverta os valores da sua vida. O mundo quer inverter esses valores. A sua carne quer inverter esses valores. Mas Deus quer colocar a sua vida em ordem. Porque Ele sabe que não há nada mais importante do que a salvação da sua alma. Esta mensagem não interessava para aquele jovem. Como não interessa para milhares. Eu não gosto de ouvir esse tipo de pregação. Meu irmão, então vai procurar Paulo Coelho, vai procurar um falso profeta para falar contigo. Eu não nasci para isso. Nós, desta igreja, pregamos a verdade de Deus, a palavra. Se você não gosta, é porque você ainda não é salvo. Você não foi convertido. O Espírito Santo não habita em você. Você deseja pelas coisas que os demônios desejam. Você deseja pelas coisas que o mundo deseja. Você não deseja, você não cogita das coisas do Espírito de Deus. Não foi isso que Jesus falou para Pedro? Senhor, não te mata, não vá para a cruz. Arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. A cruz coloca ordem em todas as coisas. Então Jesus termina o discurso dizendo que por causa disso, ele se vira para os discípulos. Vocês não andem ansiosos. Não se preocupem com o dia da manhã. E aí ele vai continuar o texto. Você sabia que todo esse texto aqui, depois dessa parábola, é a continuação da mesma mensagem? Ele está explanando, explicando, aplicando essa parábola. Depois leia na sua casa, que meu tempo não me permite mais. Mas ele continua a falar. Priorize Deus. Então o que eu faço para ser rico com Deus? Se você continuar lendo, você vai ver algumas conclusões. Primeira, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso está em Lucas 12, versículo 31. Ou seja, continuando. O que eu faço para ser rico com Deus? Versículo 35. Cinja o lombo do vosso entendimento. O que era cingir o lombo do entendimento? Eles iam para a guerra, iam para a corrida, a roupa atrapalhava. Então eles colocavam um cinto bem apertado, cingia o lombo. Para quê? Para que fosse mais rápido, mais veloz, desembaraçado, chegasse a atingir o objetivo. Ou seja, você está numa missão. Cuide da sua vocação, cuide da sua missão, cuide do chamado de Deus para a sua vida. O que eu faço para ser rico com Deus? Ele diz no próximo versículo: acesa sejam as vossas candeias, tem azeite na sua lamparina, tem o Espírito Santo avivando você continuamente. O que eu faço para ser rico para com Deus? Ele vai dizer: feliz aqueles servos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Vigie até Jesus voltar. Espere a volta de Jesus. Coloque a volta de Jesus como perspectiva em tudo na sua vida. Você já leu as cartas de Paulo? Você vai notar algo interessante, irmão Francisco. Todas as vezes que Paulo vai falar de algo, você já notou? Ele sempre leva em consideração a eternidade. Por causa daquele dia. Por causa da volta do Senhor. Por causa da vinda do Senhor. Por causa do Senhor. Por isso ele chega a dizer em Colossenses 3, buscai, pois, irmãos, as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, não as coisas cá de baixo, desta terra.
Pensai nas coisas lá do alto, porque a vossa vida está escondida em Deus. Não é isso? Então, essa é a perspectiva. O que eu faço para ser rico com Deus? O próximo versículo: sirva, seja um servo, e seja disponível, não só à igreja, mas para o próximo que você encontrar, a quem Deus colocar na sua vida. O que eu faço para ser rico com Deus? Versículo 42 diz: pois o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar tempo o seu galardão. Seja um mordomo fiel das coisas que Deus colocou na sua mão. Não adie a leitura da palavra de Deus. Começa todos os dias. Não adie os cultos de oração. Não adie seus momentos devocionais de oração. Não adie entregar aquilo que é de Deus. Deus te dá, devolva. Abençoe a igreja, abençoe as vidas. Não adie pedir perdão para quem merece. Não adie colocar em ordem a sua família. Não adie colocar em ordem a sua vida. Não adie entregar verdadeiramente sua vida a Jesus Cristo. Não adie. Porque assim como o tempo não pertencia àquele rico da parábola, também não nos pertence. E por último, ele vai dizer lá na frente que o servo que conheceu a vontade e não se aprontou será digno de muitos castigos. Porque a quem muito foi dado, muito mais lhe será exigido. E quem muito foi confiado, lhe pedirão conta em nível maior. Obedeça ao Senhor Jesus. Esse é o remédio para se livrar da ansiedade. Para não andar ansioso, desesperado. Se eu não tiver o que o mundo exige que eu tenha. Se eu não conseguir, porque existem duas tragédias, irmão Gabriel. Eu tentar me esforçar e não conseguir. É uma tragédia. Quando você sonha e não consegue. Outra tragédia. Você tenta e consegue. Só para descobrir que no final foi a pior desgraça da sua vida. Era melhor nunca ter conseguido. Porque não satisfaz a sua alma. Então, meus irmãos, que nesta noite nós venhamos fazer um compromisso com Deus. Se há uma cobiça em nosso coração que tem nos feito ver um falso Jesus, Jesus quer se revelar para nós de verdade nesta noite. Jesus quer que nós venhamos segui-lo, não como aquele povo de João capítulo 6, versículo 27. Uma multidão chegou para Jesus: Jesus, parem! Depois, sei lá, João 6, 27. Senhor, todos te procuram. Ele disse: não, vocês me procuram porque vocês viram multiplicar pães e peixes. E não porque viram os sinais que apontam para quem eu sou. Trabalhem, não pela comida que perece, mas para que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, a seu tempo, vos dará. Então, meus irmãos, que nós não venhamos a cometer os 3 erros que fizeram este homem rico miseravelmente pobre, mas que nós possamos acertar. Não se esqueça de Deus. Não se esqueça do seu próximo. E não se esqueça da sua eternidade. Você só tem uma vida. Ela logo vai passar. Somente o que você tiver feito por Jesus permanecerá. Coloque a mão no seu coração. Você que está em casa também ouvindo esta mensagem. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós pregamos a Tua palavra, não em poder ou ostentação de sabedoria humana, mas acreditando que o poder do Teu Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, está entrando neste coração, para revelar quem é o verdadeiro Jesus, e apagar o falso Jesus da vida desta pessoa, a falsa motivação em te seguir. Meu Deus, converte essa pessoa neste momento. Revela o Jesus verdadeiro, assim como o Senhor revelou Pedro, não pela carne, não pelo sangue, mas o Pai revelou quem é Jesus a Pedro. Somente por revelação o ser humano pode saber quem és tu, Senhor. Então te revela neste momento a tua igreja, te revela neste momento a quem ouviu a tua palavra, Senhor. E que esta pessoa entenda que a sua vida não consiste em coisas, em bens, mas na vida de Deus habitando dentro dela. Que esta felicidade possa alcançar, que o Senhor venha suprir as necessidades dos meus irmãos, que o Senhor venha suprir a necessidade de todas as pessoas que ouviram a tua palavra. Ó Deus,
que eles possam ser livres da ansiedade, da preocupação do mundo, das coisas desta vida, que eles possam se lembrar de Ti, se lembrar do próximo e cuidar da sua alma, cuidar da sua eternidade. Ó Deus, atender o Teu chamado, porque a Tua palavra nos mostra que o Senhor está voltando e o Senhor não tardará. Pai, que o Teu Santo Espírito aplique a Tua verdade e traga toda a glória ao Teu santo nome. É o que nós oramos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. E que toda a glória seja dada a Deus.